Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro encontro no grupo de estudo virtual do livro de Vivek Chudamani, A Joia Suprema da Sabedoria, publicado pela editora Teosófica. Para mais informações sobre como se inscrever nesses estudos, além de consultar os outros livros que estão sendo analisados por outros grupos, você pode fazer a consulta no site que nós vamos colocar na descrição desse vídeo. Para esse primeiro encontro, é importante a gente ter em mente o que nós entendemos por estudo teosófico. Aqui, nós vamos fazer uma leitura contemporânea do Vivek Chudamani. Apesar de ser contemporânea e tentando fazer conexões com a nossa vida atual, nós queremos mantê-la muito bem embasada na filosofia Advaita Vedanta. É importante lembrar que eu aqui, como coordenador, não estou na figura de um professor de Advaita Vedanta, mas sim de um ocidental tão ignorante quanto todos os outros, que está buscando conhecer nesse livro alguns aspectos da vida espiritual que nós, na nossa vida ocidental, não temos contato não facilmente. Por isso mesmo, a ideia desse estudo é conseguir fraturar, quebrar, desmontar essa noção cristalizada que nós temos de religiosidade e crença na vida ocidental. A ideia é que, tendo contato com essas pérolas da sabedoria oriental, nós possamos tornar nossa mente menos embotada para a entrega à unidade. Aqui, claro, durante esses estudos, nós vamos entender melhor o que nós queremos dizer com entrega, com unidade, vida una e outros aspectos que são tão ressaltados na Sociedade Teosófica e nos estudos teosóficos, desde Helena Petrovna Blavatsky, usando esses elementos do Vedanta. E também nós queremos ter esse contato com a filosofia vedantina, fazendo espécie de intersecções dessa sabedoria com a sabedoria das tradições budistas, sufi e cristã. Nesse caso, eu, por exemplo, que sou budista, ou que me pretendo um dia ser budista, não estou aqui querendo analisar a filosofia vedantina, buscando aquilo que concorda com o budismo e para dizer, isso que nós temos em comum eu concordo, e aquilo que o budismo não enfatiza tanto quanto o Vedanta eu não vou considerar. Não, eu quero aqui, junto com o pessoal que está me acompanhando nesse estudo, conhecer o Advaita Vedanta, entendendo também as ênfases que essa filosofia tem em aspectos que as outras tradições não enfatizam tanto. Entendendo que, muito mais do que uma divergência entre tradições, isso é uma questão, uma espécie de óculos que cada tradição vai usar. E quando nós falamos de teosofia, não estamos falando de doutrinas propagadas pela sociedade teosófica, mas sim uma ideia muito mais profunda, que é de que existem uma espécie de fio condutor que existe de maneira comum em todas as tradições. E a ideia não é criar uma nova tradição onde tudo que há de comum em todas elas exista, seja ressaltada, mas sim respeitando a ênfase, a história e a cultura onde cada tradição se inseriu e surgiu, nós conseguimos entender um pouco esses pontos em comum, justamente para fraturar essa nossa ideia tão limitante de espiritualidade ocidental. Então, por isso, esse estudo pretende muito mais dividir entre a gente nossas ignorâncias do que propor certezas. Pois bem, o livro Vivek Chudamani, na editora teosófica, assim como a maior, acho que nenhuma tradução brasileira tem especialmente esse tipo de divisão temática, onde aqui, a partir dos versículos, eu fui criando uma separação temática para que a gente consiga se localizar melhor nesse estudo e ir criando, durante essa leitura, uma espécie de mapa,
Porque o Viveka Chudamani, assim como toda escritura sagrada, ela não é como um romance que você lê uma vez, você já sabendo o final, você não se interessa por relê-lo. Pelo contrário, cada leitura é justamente um novo mergulho, cada vez mais profundo, na sabedoria que aquela escritura nos propõe trazer. É por isso que a ideia é ter essa primeira tentativa de divisão temática, que também vai ser melhorada durante os estudos, e a ideia é que com isso a gente consiga ir criando um mapa para que essa travessia nesse oceano de sabedoria possa ser feito em grupo e melhorado cada vez mais. Então, nós queremos, nesse primeiro encontro, quem participa do grupo leu os versículos 1 a 73. Aqui eu divido em algumas partes que eu acho mais importante, e nós vamos ter basicamente 2 pontos que vão ser discutidos agora em seguida, que eu selecionei alguns versículos que eu achei muito interessante, vamos dizer assim, selecionei alguns para que agora numa segunda leitura, após esse encontro, a gente possa já ter um pouquinho mais uma bússola para essas leituras. Ou seja, eu não estou aqui dizendo o que é mais importante, mas é o que me chamou mais atenção e o que pode, de alguma forma, ajudar-nos aqui nesse estudo. Os 2 pontos que eu falei que eu achei mais interessante, que eu devo ressaltar, da onde eu selecionei mais parágrafos ou versículos, foi a parte dos 4 treinamentos, que eu darei bastante ênfase agora, e os meios para a liberação. E aí, esses são os 2 assuntos principais, e esse bate-bola entre o mestre e o discípulo, ele principalmente se baseia vamos dizer assim, nas dúvidas que a apresentação dos 4 treinamentos geraram no discípulo e as respostas que o mestre deu. Bom, começando, eu acho que uma coisa muito interessante dessa primeira parte do Viveka Chudamani é a questão de você fazer um combo da autopurificação com o desenvolvimento do discernimento. Esses 2 pontos são a chave para a gente conseguir se libertar das amarras da religiosidade esvaziada. Essa segunda frase aqui fui eu que criei, foi uma interpretação minha, porque eu entendo que religiosidade, espiritualidade, ela não dá para dizer que ela é vazia em si, ela é esvaziada, porque em algum momento mais antigo, ela nasceu a partir de um insight, de uma iluminação verdadeira, provavelmente nas tradições mais conhecidas, porém, ela com o tempo foi esvaziada porque a sua forma tomou proporções mais fortes do que a sua essência. Então, hoje em dia, muitas vezes se repete a forma de uma religiosidade sem conseguir necessariamente atingir sua essência. Por isso, no parágrafo 6, Shankara começa nos dizendo: ele pode estudar as escrituras, o discípulo. Pode invocar com sacrifícios os deuses, executar cerimônias religiosas ou oferecer devoção aos deuses e, todavia, não alcançar a salvação mesmo durante a sucessão de centenas de Brahma Yugas. Isso só se dará pelo conhecimento da união com o Espírito. Nessa tradução, Espírito é Atma. Mas vocês verão que é bastante respeitado as palavras em sânscrito, então sempre que há uma tradução desse tipo, ela vem acompanhada do seu equivalente em sânscrito e existe um intercâmbio. Às vezes aparece Atma, às vezes aparece Espírito, com E maiúsculo, e destaca-se em seguida que está se falando de Atma. E é importante lembrar que Brahma Yuga poderia ser uma espécie de período mais propício a se alcançar esta liberação. Então vejam, mesmo no Brahma Yuga, já que nós estamos agora no Kali Yuga, mesmo no Brahma Yuga você não conseguiria alcançar a liberação fazendo toda essa miríade de atividades exteriores. Ou seja, não é simplesmente fazendo rituais, sacrifícios e cerimônias que você vai alcançar a liberação.
7. A imortalidade alcançada através da obtenção de qualquer condição objetiva, tal como a de um Deus com D minúsculo, está sujeita a findar, pois está claramente estabelecido nas escrituras que o karma nunca é causa da emancipação. Atenção, o que nós estamos falando, o que nós estamos chamando de karma? Bom, aqui um comentário de Murilo Nunes de Azevedo, tradutor da edição da editora teosófica do Viveka Chudamani, também já falecido em 2007, ex-presidente da Sociedade Teosófica no Brasil. Ele comenta, a partir do versículo apresentado anteriormente, número 7, que a teosofia, a filosofia perene, a filosofia tradicional, admite como conceito de karma uma infindável sucessão de seres resultantes de causas e efeitos sucessivos. Aqui a palavra seres resultantes é uma forma um pouco mais abstrata de falar em reencarnação, entre aspas, ou renascimentos. Porque aqui você está falando de um fluxo que, para a gente, na nossa vida terrena, nós interpretamos como essa vida atual nossa. Mas estamos falando aqui de um fluxo que ultrapassa e transcende essa separação mental que nós fazemos de vida após vida. Então, esse karma, essa energia acumulada desse fluxo de causas e efeitos sucessivos, é uma hereditariedade, algo herdado, uma predestinação que leva a certos estados de ser. Ou seja, é uma energia acumulada de momentos passados, ou seja, está estabelecido dentro da temporalidade, então não é algo que transcende o tempo, é algo inserido no tempo, e que a partir das causas criadas em momentos passados, nós temos efeitos no momento atual, que é a forma como nós estamos agora inseridos no mundo manifestado. Os hindus denominam essa lei de Dharma, os chineses de Tao ou Dao, nas traduções mais recentes. Mas fique claro que não é através do karma que se alcança a emancipação. O karma está sujeito ao tempo, enquanto a liberação ou libertação é atemporal. A palavra libertação e liberação, nesses primeiros encontros, parecem sinônimos, mas com o tempo vocês verão que a palavra liberação é um pouco mais forte quando a gente fala na liberação, na salvação da alma com A minúsculo, a partir do mergulho no espírito com E maiúsculo. Então percebam que aqui não estamos falando de karma como algo bom ou ruim. É o karma como ação e as suas consequências. E aí você tem que pensar o quanto que isso vai colidir com o que você entende por karma. Isso vai ser muito importante, porque nos próximos versículos vocês verão que karma, diferente de ser um destino, uma sentença do tempo, é, na verdade, algo muito mais abrangente e coisas que você nunca imaginariam que são karma, o são. Por exemplo, vejamos aqui alguns exemplos. Portanto, o homem sábio luta para alcançar a salvação. Como? Renunciando ao desejo de desfrutar os objetos externos, ou seja, as consequências materiais de suas ações, recorrendo a um verdadeiro e grande instrutor ou guru e aceitando o ensinamento desse guru com a alma inabalável. E, pela prática do reto discernimento alcançado na senda do yoga, ele salva a alma afogada no mar da existência condicionada, no samsara. Percebam que a palavra samsara é muito comum na tradição budista. Aqui ela aparece nesse momento, e vocês vão ver que no livro ele não é um termo tão frequente, e isso já denota que aquilo que eu falei, podemos supor, só para a gente começar a pensar, que não são coisas tão diferentes assim, o Advaita Vedanta e o budismo, mas são, de certa forma, enfoques em facetas diferentes da mesma busca espiritual.
Não estou aqui falando que os dois são a mesma coisa, nem que são equivalentes. Muito menos falando que um é melhor que o outro. Mas sim que justamente a gente tem que sair desse binarismo entre melhor, pior, diferente, igual, e aprender a lidar um pouco melhor com as nuances do caminho espiritual. Espero que isso fique cada vez mais claro durante os nossos encontros. E após abandonar todo o karma, com a finalidade de remover os liames da existência condicionada, esses homens sábios, com mentes resolutas, podem tentar alcançar o conhecimento de seu próprio Atman. Vejam que aqui já começa um jogo de tradução, que Atman não é algo individual, mas sim é o nosso, podemos entender aqui como a nossa ligação com Atman, que é universal. E vejam que aqui eu estou falando em abandonar o karma. Então não é como algumas outras pessoas às vezes falam, que a gente tem que gastar o karma, queimar o karma. Você está falando em abandonar o karma. Vejam que curioso, não está aqui falando em karma como uma espécie de castigo, mas é uma coisa da qual a gente, inclusive, pode, em algum momento, jogar fora, abandonar, descartar ou renunciar ao karma. Esquisito, né, para nossa mente ocidental tentando entender o Oriente. Vejam só, comentários de Murilo Nunes Azevedo. Só o abandono, entenda-se como a extinção ou a rápida fruição de todo karma, pode conduzir ao conhecimento, pode produzir o conhecimento. A ação tem uma importante função no processo de purificação do coração. O coração também tem é uma palavra bem importante na tradução, porque em alguns momentos ela é entendida como é colocada como uma espécie de ponte entre o nosso corpo físico e mundano e o caminho que nos leva até a Atman. Então, a palavra coração aqui não deve ser confundida com sentimentalismo. Mas sim, o diz o texto, que a substância não pode ser alcançada pelo karma. O discernimento reto é o único meio que pode permitir essa conquista. Veja, então, que karma, como ação, como atos que nos autopurificam, é um processo intermediário, necessário, mas que ele por si só não garante nem conduz à liberação. Então percebam que nós temos que utilizar o karma, ou seja, utilizar a nossa capacidade de ação no mundo manifestado, sem deixar que com isso nós nos enganemos achando que isso por si só é o caminho para a liberação. Vocês verão que isso é apenas o começo. E aí vocês têm que meditar um pouco para ver se isso é algo assustador ou algo libertador. Talvez essa noção de karma como um castigo, como um pecado, como uma cruz a ser carregada, mais nos atrapalhe do que nos ajude. E essa abordagem, aonde nós colocamos em nossas mãos a capacidade de começarmos o caminho espiritual e de caminharmos para a liberação, talvez isso seja mais interessante do que a ideia de um castigo, uma cruz a ser carregada nessa e em outras vidas. Guarda isso aí e nas próximas semanas iremos discutir muito sobre isso. E olha que engraçado, né? Você vê que nesse momento do texto, karma também pode ser essas atividades religiosas. Então, karma como ação também inclui aquilo que nós vemos como dito espiritual. Então, vejam como a atividade religiosa e devocional por si só, ela por si só não é exatamente o que chamamos de uma atividade espiritual, mas é muito mais uma preparação para um momento de espiritualidade. E isso é bem esquisito, né, para a gente. Nós imaginamos que aquele momento que nós ficamos, de certa forma, ali atuando numa cerimônia, por exemplo, aquilo por si só não é
algo espiritual, mas é muito mais uma preparação para que nós tenhamos um momento de espiritualidade mais profunda. E isso não deve ser motivo para a gente perder a motivação, isso não deve nos desmotivar a procurar esses momentos espiritualizados, mas sim não confundi-los, não confundir o início da caminhada, o primeiro passo, com a chegada. E é nesse ponto que o Vivekachudamani começa a nos preparar para as suas afirmações cada vez mais profundas a respeito de como então nós alcançamos a unidade. E percebam que então ainda no campo físico nós estamos bem longe, mas que esse primeiro passo, por outro lado, é o que vai dar a base de sustentação para os próximos. Então nunca devemos considerar aquilo que é preliminar como algo menor, mas justamente como aquilo que vai dar base todo o restante do percurso. Continuando, a libertação ou liberação, somente pode ser alcançada pela percepção direta da identidade do indivíduo com o ser universal, Atman, e nunca pelo yoga, particularmente pelas asanas da Hatha Yoga, nem pela Sankhya, pela prática de cerimônias religiosas ou pelo mero conhecimento filosófico. Não se cura uma doença apenas pronunciando o nome do remédio sem tomá-lo. A liberação não é alcançada sem a percepção direta, sem a experiência direta, nem pela mera pronúncia da palavra Brahma. Disse que a causa principal da liberação é o completo desapego da mente dos objetos transitórios, ou seja, de tudo que é efêmero, passageiro e manifestado. Em seguida, a aquisição de Shama, Dhamma, Titika e a completa renúncia de todo karma, no caso, é parte primordial da liberação. E aqui a gente já começa a dar nome aos bois. Shama, Dhamma, Titiksha. Essas palavras em sânscrito, elas são às vezes um pouco esquisitas para nós ocidentais, mas vamos tomá-los como um exercício. Então não se preocupem tanto vamos assim, decorar, em ter na ponta da língua essas palavras, até porque também eu posso me enrolar de vez em quando na pronúncia, mas sim na ideia. Então, tentemos, assim como o Shankara já nos alertou, focarmos um pouco mais no que pode ser essencial dessas ideias, mais do que nas definições mais filosóficas. Avançando um pouco mais, né, já entrando agora começando a entrar nos 4 treinamentos. O conhecimento de um objeto externo é conquistado somente pela percepção, investigação ou instrução, e não através de banhos purificadores, de dar esmolas ou de centenas de retenções da respiração, os famosos pranayamas. O alcançar do objeto depende da qualificação daquele que o deseja alcançar. Ou seja, o ato em si não consegue garantir o resultado. Tem que ser a prática, né, a prática exterior, sendo feita por um discípulo que tem uma preparação mental que dá um espaço propício para que este ritual, essa cerimônia, esta prática, seja como uma semente que cai num solo fértil. Então, todos os artifícios e contingências que surgem das circunstâncias do espaço e do tempo são meramente acessórios. Então, não confundamos a cerimônia religiosa com a experiência direta espiritual. Ela sim é importante, mas nós temos que colocá-la no lugar correto. E não sou eu aqui que vou dizer o lugar correto, mas eu quero, a partir dessas pistas que Shankara nos dá, começar eu mesmo, assim como vocês, desconfiar um pouco mais do que eu entendo por espiritualidade e com isso crescer. Quero então fazer um pequeno paralelo com algo que é dito na Voz do Silêncio, no parágrafo 132, onde
Blavatsky, transcrevendo um texto mahayana, do budismo mahayana, do Tibete, diz: não creias que, sentando-te em florestas escuras, em orgulhosa reclusão e longe dos homens, não creias que a vida alimentada de plantas e raízes, saciada a sede com a neve da grande cordilheira dos Himalaias, não creias, ó devoto, ó discípulo, que isto te conduzirá à meta da libertação final. Vejam, é um texto de origem budista em total consonância com o que Shankara está aqui nos propondo. Somente é considerado digno de inquirir, de investigar sobre o espírito, sobre Brahma, aqui colocado como aqui o espírito com E maiúsculo, aquele que tem discernimento, não tem apegos ou desejos, tem chama e as outras qualificações, e que possui a vontade de emancipar-se. Vejam aqui que, nesse caso, anteriormente, espírito com E maiúsculo estava se referindo a Atman, e aqui é posto que é se referindo a Brahma. Vejam como é a dificuldade de se passar para português termos sânscritos que, por si só, além da tradução, é necessário toda um tratamento filosófico para que nós entendamos. Então, mais para frente, a ideia de Atman e Brahman vai ser melhor discutida. Então, quais são as qualificações? São os 4 treinamentos propostos aqui pelo Vivekachudamani, que são Viveka, o próprio título do livro já nos dizia isso, Vairagya, Shatsampati e Mumukshutva. Cada um desses treinamentos vai ser exposto em mais detalhes a partir de agora. Veja bem, aquele que possui todas as qualidades é o que está apto a conhecer a verdadeira natureza de Atman. Toda pessoa tem que se aproximar do Guru, através do qual a libertação da escravidão da matéria, né, da vida manifestada é alcançada. Esse Guru é alguém que seja sábio, bem versado nas escrituras, sem pecados. Essa palavra pecado é uma tradução bem complicada. Livre do desejo e conhecedor da natureza de Brahman. E lembrando que Brahman, Atman, são 2 termos que nós não devemos confundir. Ou seja, esses 4 treinamentos são trabalhos preliminares que o discípulo tem que fazer e que você se propor a mergulhar nesses treinamentos é parte essencial do caminho espiritual para que nós consigamos, a partir do começo, a gente ver a necessidade desse trabalho, ele vai nos encaminhar para que nós encontremos o nosso Guru. Isso é uma parte assim que vale a pena nós, em momentos futuros, tratarmos com mais detalhe, mas é sempre importante tomar bastante cuidado da forma como nós ocidentais interpretamos a palavra Guru. E aqui eu já vou adiantando que isso aqui é o começo da trajetória. Não vamos nos intimidar com a aparente impossibilidade de alcançar tudo que é proposto aqui. Não deixemos que nosso condicionamento ocidental, de anos e anos de religiosidade vazia, nos impeça de, ao menos, nos abrirmos à ideia do que é caminho espiritual no mundo oriental. Demos essa chance a nós mesmos. Aquele ser sábio, o Guru, instrui misericordiosamente, na verdade, o discípulo que chega até ele, desejoso de emancipação, de liberação, praticando os retos meios para sua conquista, com a mente tranquila e preenchida por chama. Essa palavra chama, daqui a pouco já apareceu bastante, ela vai ser bem explicada mais para frente. Olha só,
desejoso de emancipação, que é a característica do treinamento de Mumukshva. Você alcançar discernimento e praticar a renúncia dos desejos é esse combo formado por Vivek e Vairagya. E você tornar a mente tranquila e preenchida de chama é o trabalho no treinamento de Shanti Champati. Ó, o mapa já começa a se desenhar. E esses treinamentos preliminares são essenciais. Nunca confundamos preliminar ou básico com menor. Pois bem, vamos falar agora de cada um deles. Viveka é reconhecido como sendo o discernimento do eterno em relação ao transitório. É você distinguir, julgar o que é eterno e o que é transitório. Não vamos ter medo de falar que nós julgamos. Perceba, eu não estou falando aqui julgamento. Quando a gente fala de julgar, já imaginamos um julgamento moral sobre os outros. E é sempre um julgar que vem acompanhado de uma sentença. Aqui não tenho medo de vocês falarem que vocês vão julgar. Na verdade, aqui, esse julgamento, em vez de estar emprenhado de moralidade bem vazia enfim, e que a gente mais recebeu essa moral do que investigou-a, do que tornou-a assimilável por nós, na verdade, estamos dando uma sentença de um julgamento que é uma coisa que é baseado muito mais em nossos medos do que em nosso discernimento. Aqui nós falamos de julgamento no sentido de discernimento, que é a capacidade de distinguir o eterno do transitório, saber separar o joio do trigo, saber o que é o essencial e o que é o efêmero, que é algo muito difícil para os que estão presos na rede do pensamento, da memória e do hábito repetitivo. Acrescento aqui dos condicionamentos e do medo. Só os que se libertarem dos véus de Maya, ilusão, manifestação, Maya vai ser mais trabalhada no próximo encontro, e é importante que a gente não entenda ilusão como se Maya viesse justamente para nos enganar. Na verdade, ela é a manifestação, ela é um instrumento, ela é uma forma que nós, humanos, temos de conseguir ter contato com a realidade objetiva, e a ilusão vem da gente não saber tratar dessa manifestação. Então, não nos enganemos. Maya, na verdade, não é simplesmente uma armadilha feita com esse propósito. Nós que somos burrinhos e não conseguimos saber manipular de forma correta a nossa realidade objetiva. Isso é bem importante, quer dizer, seja karma, seja maya, olha, o que talvez vocês considerassem antes, talvez não seja o que eu estou falando aqui, nem o que Shankara fala no Vivekachudamani. Então é importante que a gente comece a fraturar um pouco o que nós achamos que são as definições, as certezas, e a gente consiga se abrir para algumas ideias um pouquinho melhores. Melhores porque são mais trabalhadas, são menos baseadas em medo e muito mais baseadas no discernimento. Vairagya é a renúncia do desejo de usufruir dos frutos da ação aqui e agora. A renúncia do desejo na verdade, abandonar os prazeres da visão, audição, etc. E também abandonar todos os prazeres derivados desses objetos que são efêmeros, que nos causam prazer, seja do corpo físico até de Brahman, após ter meditado inúmeras vezes a respeito dos seus defeitos e limitações. Veja que nós, ocidentais, sempre transformamos tudo em competição. Então, é importante que nós entendamos que tudo que nós fazemos na vida espiritual, nós o fazemos para abandonar futuramente. Então, todo conhecimento, todo conhecido por nós, futuramente vai ter que ser abandonado.
Esse é um dos grandes mistérios da vida espiritual e que nós, como seres desejosos e egoístas, não conseguimos lidar bem com isso. Então, nós podemos pensar que Shankara, como todo bom instrutor, como todo bom professor, também nos apresenta essa sabedoria para que um dia nós sejamos capazes de abandoná-los. E esse que é um dos mistérios da vida espiritual. Como assim vamos abandonar isso? Porque quando nós entrarmos na unidade, não mais será necessário esse conhecimento objetivo. Nós já seremos capazes de, a partir do mergulho dessa experiência direta, temos uma experiência que vai transcender mesmo o que houver de mais belo entre as escrituras sagradas. Então veja que não é uma minimização do que foi escrito, mas sim de entender que existe uma experiência que transcende qualquer capacidade de comunicação. E por isso nós devemos admirar demais a compaixão desses grandes instrutores da sabedoria universal por terem feito esse esforço de traduzir em palavras aquilo que é incomunicável. Então percebam a gravidade da situação. Nós vamos fazer um grande exercício e, se tudo der certo, iremos abandonar isso tudo. Veja que paradoxo. Essa é a mais alta capacidade de renúncia que nós podemos alcançar. E ela é essencial para que nós consigamos caminhar na vida espiritual. Vejam que paradoxal, vejam que difícil para a nossa cabeça ocidental. Mas é esse o exercício que temos que fazer. Em terceiro lugar, Shanti Sampati, as 6 possessões, as 6 coisas a serem possuídas, adquiridas pelo buscador, se iniciam com chama, que é a imperturbável concentração da mente sobre o objeto da percepção. Talvez algum budista lembre de shamatha, a meditação shamatha. Dhamma disse ser o confinamento às suas próprias esferas dos órgãos de ação e de percepções sensoriais, após tê-los feito desprender dos objetos dos sentidos. É uma condição não relacionada com ou dependente do mundo externo. É o verdadeiro uparati. Vejam aqui que, olha que interessante, é como se fosse você conseguir tornar os objetos objetivos, ou seja, retirar aquela capa de subjetividade que a nossa mente imprime sobre os objetos externos. Então, você coloca os objetos externos em uma condição não relacionada nem dependente com o mundo que o cerca. É como se você conseguisse, pelo menos, se abrir a possibilidade de confinar as coisas à própria esfera delas. Então, não dá para dizer aqui que é confinar as coisas em si mesmas, porque não existe esse si mesmo, mas sim a sua esfera. Então, é uma espécie de refinamento do olhar. Olha que esquisito para a gente. Outra posição é Tidiksha, que é o suportar de toda dor e sofrimento sem nenhum pensamento de retaliação, nem abatimento, nem lamento. E aqui vejam só que profundo. Não é você sofrer, aí você reclama, mas você reprime o seu sofrimento. Não. É você, de alguma forma, sentir esse sofrimento, mas você já não é tão enganado por ele. Por quê? Porque você já entende a transitoriedade da vida, você já entende a talvez necessidade de você extirpar certas
características danosas da sua vida psíquica, por exemplo, talvez você se desprender de certos aspectos que você condicionou, que você enganosamente pensa que te deixam mais seguros, por exemplo, isso causa sofrimento. Então, suportar esse desapegar-se do que é seguro, entre muitas aspas, do que você condicionou como algo que vai te manter vivo e seguro, você conseguir se desprender disso é uma forma de você iniciar esse trabalho a se tornar apto à vida espiritual. E veja, não é reprimir a dor, mas sim é você não dar espaço para que isso se manifeste como dor. Você só sente dor daquela perda, do que você sente que você perdeu. Quando você entende que certas coisas, na verdade, são coisas transitórias, que iriam acabar, que já tiveram o fim dela já chegou, já foi consumado, você já não sente sofrimento porque você sabe que aquilo não é eterno, aquilo já acabou e aquilo tem que ser descartado para que surja algo melhor. Então, quando você se desapega do que é transitório, deixa de pensar como eterno que é transitório, o sofrimento muitas vezes é dirimido. Então, veja, não se trata de reprimir, mas sim de não deixar ela se surgir. E nenhum sofrimento deve ser reprimido. Ele deve ser olhado diretamente para que nós consigamos, a partir dessa visão assim, sem intermediários, conseguir dialogar com esse sofrimento e a partir desse cara a cara, a gente entender o que esse sofrimento quer nos transmitir e melhorar e nos tornarmos mais aptos à vida espiritual. Então, uma meditação fixa sobre os ensinamentos das escrituras e do Guru, com uma firme fé neles, por meio do qual o objeto do pensamento é realizado, é descrito como Shraddha. Vejam que aqui a gente fala em fé no sentido de confiança. É no sentido de você fazer uma espécie de aposta. Você está apostando aqui nas escrituras do Guru. E veja, não é questão, quando a gente fala aposta, não é questão de confiança, mas é questão de você saber que é uma via de mão dupla e que você está apostando nele, mas que o trabalho, na verdade, vai partir de você. E isso é bem difícil, né, de a gente pensar. Por um lado, não significa que assim, a palavra fé ela tem que ser contemporizada porque nós já estragamos demais ela aqui no Ocidente. Então, quando eu quero falar aqui numa aposta, eu quero dizer que muita coisa está envolvida. E nós devemos sempre nos responsabilizarmos. Percebemos que nós fazemos parte disso. Por isso que a palavra fé aqui não é fé no guru, nem fé na escritura, mas é fé no caminho. As escrituras e o guru fazem parte do caminho. E nós somos os buscadores que estamos nesse caminho. Então, é aquela coisa assim, não, a gente não pode, a gente tem que conseguir se desapegar daquela ideia de que o guru vai nos levar. Na verdade, o guru, ele vai muito mais nos apontar, nos dar dicas, nos informar daquilo que, infelizmente, nós, na nossa ignorância, ainda não conseguimos entender de pronto. Então, ele nunca fará o trabalho por nós. Essa que é a realidade. Continuando, o fixar constante da mente no espírito puro é chamado de samadhana, ou samadhana, a não distração da mente com objetos puramente ilusórios. Ou seja, em algum momento tem que escolher. Não dá para ficar o tempo todo adiando uma busca espiritual para terminar a sua 50ª maratona de alguma série
na Netflix. Em algum momento você vai ter que começar a dar um pouco mais de atenção, um pouco mais de prioridade para certas coisas. E aí, vejam, não é uma censura, você não pode deixar, não precisa deixar de se divertir. Mas tem que ver até que ponto essa diversão não é uma fuga. Até que ponto você está se divertindo apenas para fugir da responsabilidade da sua própria vida. E vejam aqui que, nesse sentido, isso aqui é totalmente desmotivacional no sentido mundano da palavra. Aqui a motivação vem da gente conseguir destruir, fraturar os nossos condicionamentos. E o treinamento espiritual nunca vai ser feito sob medida para agradar o buscador, mas sim para equilibrar as capacidades adquiridas pelo karma da pessoa com as necessidades espirituais. Então, em algum momento, não é que você tem que se forçar a deixar coisas de lado, mas talvez você tenha que ver certas coisas, você já não está deixando de ter tanto interesse, mas justamente por ser muito esquisito você não se interessar por isso, você não está se forçando a continuar. Eu, por exemplo, em algum momento já pensei, pô, tem que assistir aquela série porque senão não tenho assunto com ninguém. Mas aí hoje em dia eu falo, mas por que é que eu tenho que trocar o meu tempo livre por isso, para satisfazer outras pessoas? Quer dizer, é um círculo vicioso de ilusão. E é você perceber esses círculos e quebrá-los que é parte desse treinamento. E Mumukshutva, que é a aspiração pela emancipação. É a aspiração à libertação através do conhecimento do nosso verdadeiro ser. De todos os elos criados pela ignorância, começando pelo sentimento da personalidade, da identidade com esse eu com E minúsculo, e terminando com a identificação de si mesmo com o corpo físico, ou seja, enquanto nós achamos que nós somos apenas esse corpo. Aspiração pela emancipação é um termo interessante, porque a gente não pode ser emocionalmente voltado à espiritualidade. A gente não pode só buscar a espiritualidade quando a vida física vai mal. A gente tem que entender a transitoriedade dessa vida física e, a partir desse conhecimento, nós buscarmos algo mais elevado, algo transcendente, algo mais próximo do eterno, cada vez se aproximando mais do que nós vamos futuramente chamar de unidade, mas não por vias assim de uma fuga da realidade física. Na verdade, é justamente quando mesmo a vida física está tranquila e você percebe que isso é enganoso, que as coisas mudam e que nós não temos que buscar simplesmente uma vida física pacífica, mas sim uma vida física pacífica com motivações mais profundas. E como que nós encontramos isso? Pelo discernimento. Então perceba, não é você estar mal das pernas nessa vida que vai te fazer, te funcionar para você querer se libertar, porque senão daqui a pouco você começa a ganhar mais dinheiro, começa a viver numa casa melhor, você começa a ter um carro melhor, e aí você fala, não preciso mais de espiritualidade. Aí não adianta, né? A gente tem que basear nossa busca em coisas mais sólidas. Por isso que fala na aspiração, e não na fuga pela emancipação, é a aspiração. Estando eu bem, estando eu mal, eu mesmo assim quero alcançar a emancipação desse mundo condicionado. Então, é bastante trabalho para a gente poder começar a vida espiritual, né? Isso aqui é só o primeiro encontro. Então, como vocês viram pela numeração dos nossos versículos, eu fui fazendo um pupurri deles,
Então, às vezes, varia, né? A numeração não é totalmente linear, mas eu tento fazer isso justamente pela temática dos versículos, porque, às vezes, uma coisa que começa a ser explicada numa parte é continuada lá em outra. Então, eu preferi mesmo misturar a numeração para manter a unidade dos temas. E aí, para o segundo encontro, nós vamos falar sobre a ideia dos veículos, ou como a Sociedade Teosófica já convencionou chamar os corpos, que aqui nós condensamos, né, em corpo físico, ou seja, material, o sutil, que aí já envolve prana, já envolve a lingacharia, tudo que é um pouquinho mais sutil e nos é invisível ao corpo físico, a vida física. Aí entra a Manda, entra a Tita, entra a Budi, que aí é a conexão que o corpo sutil começa a fazer com o Atman através do que a gente chama de corpo causal. E nós iremos, nesse meio tempo, começar a explanar um pouco mais sobre como Maya, a manifestação, ela, por exemplo, por meio das ilusões da vida astral, da vida psíquica, acaba nos confundindo. E é essa confusão que tem que ser remediada através do discernimento. E aí, através da discussão sobre o Atman, a gente vai também falar um pouco sobre essa dualidade luz, trevas, sombras e luz. E por isso nós vamos tratar da obscuridade e escuridão, que é um tema, vamos dizer assim, mais pesado, mas necessário para que nós tenhamos força para termos uma vontade mais profunda pela emancipação e não apenas uma motivação passageira voltada apenas pela emocionalidade e pela vontade de sair de uma situação terrena pior para outra melhor. Nós queremos sim nos libertarmos de todos os estados terrenos. E isso é mais profundo do que simplesmente você estar bem ou não emocionalmente. É uma convicção de que nós estamos aqui e não apenas para desfrutar desse mundo, mas sim para conseguir mergulhar de volta para uma realidade mais profunda. E é nesse sentido que nós vamos estudar os nossos corpos, tanto físicos como sutis, para assim a gente conseguir, pelo menos mentalmente, encaixar melhor as coisas. Bom, espero que tenha instigado vocês. Até a próxima.